Fala galera, chegou a hora das quartas de final da Euro. Dessa vez eu vou fazer um vídeo só para os 4 jogos, e vão ser abordagens um pouco menores em cada um dos temas, mas mais para levantar vários dos tópicos que são interessantes projetando cada um desses jogos. Então, até por uma questão de tempo, eu não vou conseguir fazer o campinho aqui, vou falando em cima de cada um dos jogos, a gente vai na ordem dos confrontos das quartas, fiz uma listinha aqui com 20 tópicos, né, pra gente passar por alguns, né, por todos os jogos, mas por alguns dos elementos táticos, questões, dúvidas, possibilidades, curiosidades para esses jogos em relação ao que vai acontecer dentro de campo. Começando por simplesmente Espanha e Alemanha, que é o grande jogo dessa Euro até aqui, é o jogo mais aguardado pela bola mostrada pelos dois times, por serem os dois maiores campeões de Euro, por ter sido final de Euro em 2008, semifinal de Copa do Mundo em 2010, para pegar dois exemplos aí que estão mais vivos na memória, e pela bola, pela forma de jogar dessas duas equipes. São os dois times mais dominantes dentro dessa Euro, e aí já começa um primeiro aspecto legal pra gente observar. Como vai ser essa batalha pela posse da bola? Porque são dois times que gostam do controle, ainda que de formas diferentes. Atualmente a Espanha, que por muito tempo foi o time do controle sem tanta objetividade assim, a Espanha atual é um time que ainda morde muito, pressiona muito, rouba rapidamente a bola do adversário, mas a Espanha também consegue castigar, né, se tiver campo para correr, se tiver situações de transições, se puder colocar, acionar os seus pontas em velocidade. Então a Espanha é um time que tira o conforto do adversário pela pressão que exerce sem a bola, o que é chave para tirar o conforto do jogo que a Alemanha quer fazer, mas para a Espanha também não vai ser incômodo se o jogo apresentar espaços para correr, porque essa versão da Espanha tem essa característica. E do lado da Alemanha, a Alemanha tem, principalmente no Toni Kroos, um termômetro do que o time se propõe a fazer, que é elaborar as posses até mais longas do que as da Espanha, de um time que também permite pouco aos adversários em termos de tempo de posse de bola, número de passes por ação defensiva. Então esse por si só já é um grande aspecto. Qual time vai se impor estrategicamente falando? Isso não necessariamente tem a ver com o placar final, com quem vai ganhar ou quem vai perder, mas do ponto de vista de agressividade sem a bola para ganhar essa batalha pelo domínio da posse, pelo domínio territorial. Quem vai se estabelecer mais no campo do adversário com a bola no pé? Esse é um dos pontos mais interessantes, porque são duas seleções que não costumam negociar muito isso não. São seleções que querem dominar os jogos, e esse domínio é a partir da posse da bola. Indo para um tópico seguinte que tem muito a ver com essa questão de encaixes. O Pedri pressionando o Toni Kroos. Será que vai ser esse o encaixe? Porque se a gente for pensar na partida lá da estreia, Espanha contra a Croácia, que era uma seleção que também tinha no meio-campo uma força do time e tudo, o Pedri encaixava e pressionava especificamente o Brozovic, que era esse primeiro passador. No caso da Alemanha, a Alemanha, primeiro que ela não joga com um primeiro volante, né? Ela joga numa dupla de volantes do 4-2-3-1. Ainda que em saída de bola seja geralmente um 3+1, porque o Toni Kroos baixa para virar um zagueiro pela esquerda para iniciar essa saída. Como a Espanha vai se ajustar a isso? O Pedri vai ser esse meio-campista, meia, ele tem sido mais um 10, que vai saltar para pressionar o zagueiro pela esquerda na construção da Alemanha, que é o Toni Kroos? Ou a Espanha vai tentar pensar num outro plano? A gente viu a Alemanha se adaptar contra a Suíça e contra a Dinamarca, que foram adversários que já começaram a tentar colocar alguém mais específico. No caso da Suíça tinha o Rieder misturando a tarefa com o Embolo. No caso da Dinamarca, a gente viu o Skov Olsen ser escalado dessa forma para tentar tirar o conforto do Kroos armando por esse espaço à esquerda. E durante os jogos a gente já viu o Andrich baixando para jogar entre os zagueiros e o Toni Kroos virando esse volante à frente dos 3 de saída de bola, ou seja, mecanismos que possam quebrar um pouco as ideias de encaixe do adversário. Será que o Pedri vai acompanhar será que vai ser o Pedri mesmo? Mas será que o Pedri vai acompanhar o Toni Kroos em todos esses cenários para tentar tirar o conforto do cara que é o termômetro da posse de bola da Alemanha? Esse por si só já é um dos grandes pontos para a gente observar. Outra questão, indo para o outro lado da história. No caso da Espanha, a gente fala muito da Espanha dos pontas, mas ainda é uma Espanha muito dos seus meio-campistas. E o Rodri é uma peça fundamental nesse direcionamento dos passes, né? Para fazer essa bola girar de um lado para o outro. É uma Espanha que conecta muito bem as suas relações entre laterais e pontas, mas a bola passa constantemente por dentro. A gente tem visto uma grande Euro até aqui do Fabian Ruiz. Agora, será que o Gundogan vai fazer esse trabalho mais específico de pressionar a saída de bola do Rodri? Ou será que pode ser o próprio Kai Havertz como um 9 que é um meia e que pode iniciar esse trabalho, que permitiria que o Gundogan encorpasse mais o meio e assim a Alemanha consegue iniciar um trabalho sem bola a partir do seu 9 encaixando na saída de bola do Rodri? Pode ser um cenário, né? Pode ser uma possibilidade para a gente
ficar de olho. Qual vai ser a ideia da Alemanha nessa questão de encaixar e de limitar a influência que o Rodri pode ter em termos de circulação da bola, de geralmente ser o jogador mais procurado, que mais toca na bola dentro da seleção da Espanha, a função que ele faz também no City, né? Geralmente a bola passa muito por ele. Então, dentro desses encaixes, dentro de ver quem vai ser mais agressivo sem a bola, esses encaixes são fundamentais. Indo para um próximo tópico, a diferença do perfil dos meias, né? Se a gente olha para os desenhos, a gente vai falar basicamente de 4-2-3-1 para os dois lados. Mas são dois times que têm linhas de meias muito diferentes, né, em relação um ao outro. Porque, primeiro, no caso da Espanha, você até vai ter uma diferença um pouco maior, porque em alguns momentos Pedri e Fabián Ruiz estão mais alinhados, em outros momentos o Pedri está mais como 10 e o Fabián Ruiz mais como segundo volante. Mas não é nem esse o meu ponto. Meu ponto é, a Espanha agora tem pontas bem abertos por 1 contra 1 e que gostam de receber essa bola pelos lados, e o Nico Williams está desequilibrando muito nessa Euro. O Lamine Yamal é um jogador extremamente talentoso que pode carregar por dentro ou por fora. Então, esse perfil de ponta da Espanha é diferente do perfil da Alemanha, que tende a procurar muito mais o meio. Então, se a Espanha tem laterais muitas vezes atacando por dentro e virando opções de passe para os volantes e buscando acionar pontas bem abertos para situações de 1 contra 1, ou de 2 contra 1, ou de 2 contra 2, no caso da Alemanha, a ideia é ter os pontas se aproximando por dentro e virando esse quarteto ofensivo de mobilidade por dentro. Então, o Havertz é o 9, mas na verdade ele é um 10 que circula. O Gundogan é o 10, mas ele circula pelo campo. O Wirtz e Musiala, será que o Wirtz volta? Eu imagino que sim, mas Wirtz e Musiala são esses pontas em tese do desenho, mas são jogadores que conduzem buscando o centro muitas vezes e que procuram essas aproximações e que funcionam muito bem em espaços reduzidos. Então são características diferentes de meio campo de um do outro, mas que são extremamente interessantes também. E para fechar um outro tópico, teriam vários para a gente falar, mas os duelos laterais contra pontas. Até por conta disso que eu falei, são estilos diferentes quando a gente olha para essas composições de linhas de meias. Fica mais óbvio falar dos duelos entre os pontas da Espanha e os laterais da Alemanha. Por exemplo, Nico Williams, que tem sido um dos jogadores mais desequilibrantes do torneio, batendo de frente com o Kimmich. A gente viu, por exemplo, na Champions, a dificuldade que o Kimmich teve num jogo inspiradíssimo do Vinícius Júnior. Será que o Nico Williams pode deixar o Kimmich tão desconfortável e exposto assim? Tende a ser o duelo do setor ali. O outro do outro lado, o Lamine Yamal pra cima de quem? O Raum vai ser mantido ou o Mittelstadt vai voltar pro time? Eu acho o Mittelstadt um jogador um pouco mais equilibrado na questão defensiva do que o Raum, que é mais de chegada ao fundo. Qual será que vai ser a escolha do Nagelsmann para a lateral esquerda? De qualquer forma, seja quem for, ele vai bater de frente com o Lamine Yamal durante boa parte do jogo. Então vai ser um duelo muito determinante também. Um outro aspecto é o fato da Espanha usar muito essas dobradinhas, como eu citei, entre laterais e pontas, tende a exigir da Alemanha, nos momentos em que a Espanha tiver uma posse mais estabelecida no campo de ataque, a volta dos jogadores de frente da Alemanha, Musiala e Wirtz. Eles vão acompanhar Cucurella e Carvajal, eles vão proteger mais os seus laterais, a gente vai ver esses meias pelos lados da Alemanha voltando e baixando mais. São todos aspectos interessantes para a gente prestar atenção nesses duelos. Do outro lado, como os pontas da Alemanha tendem a trazer para dentro, acaba sendo um pouco mais natural. Eles vão trazer para um setor que tem os volantes da Espanha e que tem também Cucurella e Carvajal, que até aqui vão fazendo uma bela Euro. Mas especialmente o duelo, a exigência defensiva para os laterais da Alemanha diante dos pontas da Espanha é um ponto-chave taticamente falando também. Vamos para outro jogo então, vamos para França e Portugal, outro jogo riquíssimo em história de Euro, né? Um jogo que foi fundamental nas campanhas, nos caminhos dos títulos de França e Portugal, se a gente for passar rapidamente aqui, né? A França foi campeã em 84 em casa, com o Platini sendo o cara do torneio, ele faz gol nos 5 jogos, ele faz 9 gols naquele torneio, é a maior exibição de um jogador numa edição de Euro que teve, ele faz hat-tricks e tudo, ele decide quase todos os jogos. E contra Portugal, na semifinal, foi na prorrogação que ele faz o gol da virada da França, que coloca a França na final para ser campeã pela primeira vez. Em 2000, França e Portugal também fizeram semifinal, e foi uma das grandes atuações da carreira do Zidane, e o Zidane faz o gol de pênalti na prorrogação, na época era gol de ouro, né, então faz o gol, acabou o jogo, e foi o que aconteceu no duelo que na época tinha Zidane de um lado e Figo do outro, né, os dois melhores jogadores do mundo na ocasião, se a gente pegar as premiações de bola de ouro e da FIFA, cada um foi primeiro de uma e segundo da outra premiação, então foi um dos grandes duelos daquela Euro também, aquela semifinal, a França passaria e depois seria campeã também no gol de ouro contra a Itália. A gente poderia até incluir Copa do Mundo, né? Em 2006 também, tudo, enfim. Mas para ficar em Euro, em 2016, Portugal sendo campeão na França, no Stade de France, com o Cristiano Ronaldo saindo machucado, cedo dentro do jogo, tendo que passar o jogo angustiado na beira do campo, servindo quase como auxiliar do Fernando Santos, e o Éder sendo aquele herói improvável do título de Portugal contra a França. Então, assim,
é uma história riquíssima entre França e Portugal, e dessa vez, claro, com os protagonistas Cristiano Ronaldo de um lado, Mbappé do outro, para falar dos grandes personagens do jogo, até desse choque de gerações. Cristiano Ronaldo, depois de ter sido o grande personagem da fase anterior, pelo pênalti perdido, pelo choro, por converter o pênalti na disputa na sequência, enfim, pelas marcas que os dois estão se acostumando a bater, no caso do Cristiano Ronaldo muito tempo, mas no Mbappé sendo uma nova realidade dessa atual geração. Então, claro que esse já é um fator por si só, além do ponto de vista histórico, do ponto de vista dos personagens. Mas tem algumas questões táticas muito importantes também. A começar por quem vai ser o substituto do Rabiot. O Rabiot está suspenso. E o Rabiot, por mais que muita gente fale, o Rabiot deveria sair do time e tal. Pro Deschamps ele não sai do time. E pro Deschamps esse é um desfalque bastante importante, especialmente para a gente entender qual vai ser a abordagem dele. A abordagem diante da Bélgica funcionou. Se a gente pensar que a ideia era um time conservador, que correria poucos riscos, que seria pragmático, confiando na capacidade dos seus jogadores quando tem a bola e da capacidade de se defender dos jogadores sem a bola também. Então, tanto que o Saliba foi muito bem, o Tchouaméni foi muito bem, o Kanté foi bem mais uma vez, o Koundé foi muito bem. Os grandes destaques do jogo foram do meio para trás. E contra Portugal, sem o Rabiot suspenso, qual vai ser a abordagem? Talvez para muita gente o natural seja pensar no Dembélé voltando, e aí o Dembélé pode jogar como ponta pela direita, o Mbappé na esquerda, o Griezmann vira o 10 e beleza, tá feito o 4-2-3-1 e você passa a ter Tchouaméni e Kanté. E é uma possibilidade bem normal, bem natural que aconteça. Mas também não dá para descartar a possibilidade do Deschamps optar por manter esse trio, né, manter o 4-3-3, ainda com o Griezmann na ponta pela direita, e colocar o Camavinga. O Camavinga pode ser um substituto do Rabiot para fazer esse papel do meio-campista à esquerda, com o Tchouaméni de primeiro e o Kanté à direita. E pode ser, mais uma vez, uma França pragmática no sentido de não se apressar, não se desorganizar, esperar o adversário se colocar numa situação de uma desorganização um pouco maior para tentar castigar. Numa arrancada do Mbappé, numa jogada do Griezmann, numa projeção dos seus meio-campistas, ou eventualmente numa projeção dos seus laterais também, chegando à frente. O Koundé foi bastante impactante no sentido ofensivo na partida contra a Bélgica, enquanto o Theo estava mais marcado. Então essa escolha do substituto do Rabiot vai ser fundamental. Aí a gente entra justamente na questão das opções. Eu falei do Dembélé, o outro ponto é o Barcola. O Barcola fez uma boa partida na última rodada da fase de grupos contra a Polônia, parecia uma alternativa possível nas oitavas, não foi nem usado. E é um jogador que pode ter esse perfil de desequilibrar. E aí, a gente precisa entrar num terceiro tópico, que passa também pelas escolhas das pontas da França. Quais são as escolhas das laterais para Portugal? Porque, por exemplo, um João Cancelo na lateral pode ficar extremamente exposto defensivamente se tiver que encarar, sendo lateral pela direita, o Mbappé, ou sendo lateral pela esquerda, um Dembélé, né? Me parece muito mais normal que o Diogo Dalot seja o escolhido para fazer a lateral direita nesse cenário, porque embora o Dalot ofereça menos para a fase ofensiva, ocupando uma faixa mais avançada do campo, ele é um jogador que pode tentar combater, a missão é muito difícil, mas que pode tentar combater nesse embate, nesse duelo direto, o Mbappé sendo ponta pela esquerda, caindo nesse setor da lateral direita. Então, Portugal pode perder uma peça a mais em estrutura ofensiva, mas um jogo como esse é normal que se tenha mais cautela. Então o Diogo Dalot vai ser o escolhido pela direita, o Nuno Mendes vai ser mantido como lateral pela esquerda, vai ser lateral ou vai ser zagueiro na fase com bola? Essa é uma outra questão. Então essas escolhas das pontas da França, elas impactam também nas escolhas das laterais de Portugal. Então são dois assuntos que estão naturalmente interligados. Será que a posse de bola vai ser de Portugal? Portugal é um time de um alto índice de posse de bola até aqui na Euro. É um time que quer ficar com a bola, que quer colocar muita gente no campo de ataque, que quer aproximar jogadores e tem muita qualidade para isso, mas a produção até aqui tem sido muito baixa. Tem sido um time que tem forçado muito o cruzamento para tentar encontrar o Cristiano Ronaldo na área. Contra a Eslovênia queria exatamente isso e conseguiu controlar na maior parte do tempo isso. Então esse é um ponto já para a gente ver. A França também confia muito na sua defesa, o Saliba está fazendo um grande torneio até aqui, tem o Upamecano formando a dupla de zaga com ele, enfim, com o Tchouaméni à frente. Como vai ser essa dinâmica de jogo? A França é uma seleção que não faz questão de pressionar para recuperar rapidamente a bola. Ela vai ficar com a bola se tiver a chance, ela tem qualidade para isso, mas perdeu a bola, ela vai se posicionar até para não dar campo para o adversário correr, e até para ter a possibilidade de recuperar e eventualmente apostar num contra-ataque. Então me parece natural que Portugal tenha mais a bola dentro do jogo. É claro que isso pode mudar dependendo da dinâmica do roteiro da partida também. A grande questão é, tendo a bola, a gente vai ver uma versão mais produtiva de Portugal, vai ser um Portugal que vai funcionar melhor, e para isso é fundamental pensar no rendimento dos meio-campistas, né? João Palhinha, Bernardo Silva, Vitinha, Bruno Fernandes.
Todas essas peças são fundamentais em termos de circulação de bola para ver se, e aí entra mais de novo a questão de uma França eventualmente preenchendo o meio com 3 meio-campistas, para ver se o meio-campo de Portugal vai conseguir se sobressair diante de um duelo que tem muitos jogadores de qualidade dos dois lados. E para entrar no último tópico, os duelos laterais pontas entre França e Portugal, focando nos laterais da França, porque assim, é lógico que a gente tende a olhar para esses duelos, como eu falei, Mbappé para cima do João Cancelo pode ser um ponto de desequilíbrio muito grande a favor da França. E até por isso eu imagino o jogo da Lô. Agora, e do outro lado? Rafael Leão para cima do Koundé. É um duelo bem interessante. A gente viu o Koundé funcionar muito bem contra o Jeremy Doku, que era um dos principais dribladores do campeonato até aqui, sendo esse cara da aceleração. Rafael Leão insistiu e tentou muito no primeiro tempo contra a Eslovênia. Então ele é, desse time de Portugal, quem mais oferece essa aceleração para arrancar com a bola nos pés, e tende a cair no setor de um zagueiro que joga pela direita e que vem de uma ótima partida que fez contra a Bélgica. Então esse duelo é muito interessante. Mas também é muito interessante a gente inverter um pouco o tabuleiro e pensar na exigência defensiva para os pontas de Portugal no momento em que a França tiver a bola. Especialmente se a gente pensar que o Bernardo costuma ser o ponta pela direita que circula por dentro, ele não é um ponta que vai atacar o fundo, e por isso essa é uma grande questão ao longo de todo o torneio. Qual é a peça que complementa melhor a característica do Bernardo para tentar potencializar esse lado do campo. Mas dessa vez vai ser muito importante pensar que, além do lateral direito ter que ficar preocupado com o Mbappé, o ponta pela direita, que nem é exatamente um ponta nesse caso, precisa resguardar o lado que tem as arrancadas do Theo Hernandes, que é um lateral que também desequilibra, e que também supera marcadores, e que ganha campo, e que triangula, e que cai por um lado do campo, e que é forte da França. Então o lado do Theo geralmente é um lado em que as seleções adversárias têm um cuidado muito grande. No caso de Portugal, de que forma o Roberto Martínez pode tentar preparar alguma estratégia para conter um pouco mais o Theo? Esse é um ponto. Ou ele vai se preocupar muito mais em manter essa dinâmica de um Bernardo Silva trazendo para dentro, ou ele vai exigir do Bernardo Silva muita dedicação defensiva para tentar acompanhar as arrancadas do Theo. Então ali também está um duelo muito interessante para os dois lados, para os dois sentidos. Tanto de Portugal atacando, quanto de Portugal defendendo um corredor que é muito atacado pelo Theo. Então aí é outro ponto fundamental. Passando para os jogos do sábado, né? Os outros jogos, o segundo dia de quartas de final. Inglaterra e Suíça. A Suíça vem de uma grande partida contra a Itália. E um dos grandes pontos aí para mim é: a posse de bola vai ser da Suíça? A Suíça é um time que, ao contrário de todos os clichês, toda aquela história de que é time defensivo, retranca, não sei o que lá, então, tem tempo que a Suíça não tem esse perfil. E essa Suíça é uma Suíça que se notabiliza justamente pela qualidade para avançar com a bola, desde os zagueiros, com a Akanji procurando o Xhaka, ou o Ricardo Rodrigues se projetando pela esquerda. As dinâmicas pelo lado esquerdo são muito importantes, com o Ebcher centralizando, enfim. Eu vou entrar nesse tópico já, mas principalmente como um ponto de partida do duelo a Suíça vai querer ter a bola e vai querer ditar o ritmo e vai querer trabalhar a bola diante da Inglaterra, como fez diante da Itália. A Suíça teve dois pontos muito importantes que são legais da gente observar aqui, com e sem a bola. A capacidade de controlar o jogo a partir desses primeiros passes, que ela tem qualidade para tal, e a capacidade de pressionar encaixando individualmente a saída de bola da Itália. Será que a Suíça vai repetir essa estratégia sem bola para ter o controle com bola diante da Inglaterra? E aí o outro lado da moeda se a Suíça tiver a bola, isso é bom ou ruim para a Inglaterra? Porque até aqui a gente viu uma Inglaterra que, ficando com a bola, teve um nível fraquíssimo de desempenho. É uma seleção muito pobre do ponto de vista de mecanismos ofensivos e construção de jogadas para sair do lugar dentro do campo. Talvez o adversário ter a bola seja um favor que ele faça para a Inglaterra, porque ele tira da Inglaterra essa responsabilidade de ter que produzir a partir de longas e lentas posses de bola. Então esse já é um ponto muito interessante, porque se a Suíça fizer o seu jogo que ela tem feito muito bem, talvez ela ofereça para a Inglaterra um cenário de poder contra-atacar um pouco mais, que é algo que geralmente a Inglaterra não teve dentro do torneio até aqui. Então esse, do ponto de vista de roteiro estratégico, talvez seja o mais interessante deles. E aí a gente entra em algumas escolhas. Novamente a gente vai falar do meio de campo da Inglaterra. Qual vai ser o escolhido para jogar ao lado do Declan Rice, que fez um grande jogo contra a Eslováquia, inclusive. O Kobe Mainoo foi bem contra a Eslováquia, já tinha entrado bem contra a Eslovênia no segundo tempo, e parece ser o melhor complemento a esse meio campo. Mas o Southgate vai estar preocupado em tentar manter uma dinâmica que melhorou um pouco com a bola, tendo esse segundo volante, ou ele vai tentar responder à grande característica e grande virtude da Suíça, que é essa qualidade com bola. Porque se a ideia for combater um adversário que já vai ficar mais com a bola, talvez possa pintar um Conor Gallagher de volta ao time. Porque aí é um jogador que pressiona um pouco mais, tem uma capacidade maior sem a bola, e que talvez seja até o jogador para saltar e pressionar o Xhaka como meio-campista passador pelo lado esquerdo do meio-campo da Suíça. Então, de novo, volta a ser uma escolha importante nesse centro do campo. Vai ser mantido como Mainoo?
faria total sentido. Se ele escolheu o Gallagher, certamente passa por olhar para o jogo como um jogo em que a Inglaterra vai precisar ter uma maior agressividade sem a bola e que talvez o encaixe diante do principal passador da Suíça seja colocar o seu principal pressionador do meio campo, que é o Gallagher, embora ele ofereça menos com a bola do que o Kobe Mainoo, do que o Alexander-Arnold, enfim. Mas é uma escolha bastante importante até para entender as estratégias. Movimentos do Ebshir, comentei sobre ele, e também é chave. Seja com o Kobe Mainoo ou com o Gallagher no centro do campo. Porque o fato é que a Suíça consegue progredir muito bem pelo seu lado esquerdo, por essa dinâmica. Xhaka recebendo muitas vezes do Akanji como zagueiro central, o Xhaka como esse volante, à esquerda. Pela esquerda o Ricardo Rodrigues sobe um pouco, e aí aquele movimento da escadinha que eu tenho falado, né? Assim, é um Z praticamente. Porque aí você tem o Ricardo Rodrigues é o zagueiro que abre para fazer a saída pela esquerda. O Ebshir é o ala que centraliza para virar uma opção a mais por dentro. O Rubem Vargas é um meia que vira ponta abrindo pela esquerda. E aí estão algumas decisões importantes do ponto de vista do adversário. A Suíça conseguiu envolver alguns dos seus adversários assim dentro do torneio. Fez isso contra a Hungria na estreia, fez isso contra a Itália nas oitavas, e o Ebshir para mim tem sido o jogador do ponto de vista de estrutura o mais importante da Suíça na Euro até aqui. E vamos ver como a Inglaterra vai tentar lidar com isso, porque mesmo que seja o Gallagher, e que seja um Gallagher saltando para pressionar o Xhaka para fazer a saída de bola, o movimento do Ebshir tende a colocá-lo exatamente nas costas dos volantes que sobe para pressionar. Será que a gente vai ver mais do Bellingham sem a bola, tentando pressionar? Será que é o setor que tem o Bukayo Saka, teoricamente, como esse ponta pela direita? Qual será que vai ser a exigência sem bola do Bukayo Saka para tentar ajudar nesse setor? Ou o Declan Rice vai precisar cobrir muito esses movimentos por ali também? Enfim, acaba sendo bastante importante ver como a Inglaterra vai abordar essas progressões da Suíça por esse lado esquerdo para entender. O Walker vai se deslocar da lateral para dentro para acompanhar determinados movimentos, mas aí o Vargas vai tentar atacar esse lado. Enfim, é um lado bem interessante taticamente falando. Na Inglaterra, substitutos do Guerri. Se a gente lembrar, a Inglaterra perdeu o Maguire lá atrás por lesão, virou desfalque para Euro. O Guerri até agora faz uma boa Euro, só que ele está suspenso. E a Inglaterra não tem, como não tinha antes também do próprio Guerri, um zagueiro testado para jogar jogos importantes dentro de uma Euro pela seleção. Só que agora não tem jeito. Ela vai enfrentar a Suíça tendo que colocar alguém para ser esse zagueiro pela esquerda para fazer a zaga com Stones. Quem vai ser essa escolha? Vai ser o Dunk? Vai ser o Konsa? Pode ser também? Por enquanto é uma grande dúvida. Quem vai ser esse escolhido para jogar por esse setor? E contra uma Suíça que funciona bem exatamente atacando por dentro e não necessariamente dando referências aos zagueiros, é importante esse cuidado porque a gente tem visto uma Suíça aqui com o Embolo, com o Ebshir, com infiltrações do Freuler, com o Rubem Vargas, já foi o Duá antes, pode ser o Indói, enfim, provável que o Indói volte a jogar por dentro no ataque nessa partida. É uma Suíça que consegue castigar bem esses espaços entre zagueiros e volantes dos adversários. Então a Inglaterra perde um jogador que vem fazendo uma boa Euro, que dando solidez defensiva à Inglaterra, porque se tem um ponto que vinha funcionando na Inglaterra, era o trabalho sem bola na maior parte do tempo. É uma escolha também que vai ser importante para observar. Outro ponto interessante o Saka na lateral esquerda virou uma opção mesmo, porque contra a Eslováquia, na necessidade, ele foi deslocado para a lateral esquerda. Existia em parte da imprensa inglesa uma expectativa, quase um clamor mesmo para ver se, como o Trippier está improvisado para a lateral esquerda, e nem acho que o Trippier está fazendo uma Euro ruim, mas claramente ele não é o melhor complemento para o Phil Foden, claramente a Inglaterra deixa de ter velocidade, drible, chegada ao fundo, desequilíbrio pela ponta esquerda do campo, porque o Foden tende a buscar o centro. O Trippier fica torto na ideia de levar para o fundo. Então, mesmo que ele ocupe uma faixa mais avançada, ele não vai ser um driblador, porque não é a característica dele também. Então, o Saka ter jogado alguns minutos como lateral, significa alguma coisa? Ou só urgência? Só em último caso? Ou a Inglaterra pode ter eventualmente mais minutos e até uma titularidade para o Bukayo Saka jogar na lateral esquerda e aí sim ser esse jogador que pode atacar o corredor por ali, permitindo que o Phil Foden circule um pouco mais por dentro. E mais até do que isso, né? Porque se o Bukayo Saka vai para a lateral esquerda, você está tirando ponta pela direita. Isso abre uma vaga na linha dos meias. Isso pode permitir alguns cenários. Isso pode permitir colocar mais um meio-campista, se a ideia for preencher uma faixa do campo que a Suíça é forte. Então daria para jogar até com Mainoo, Rice e Gallagher, numa formação mais cautelosa, além do Bellingham. Daria para colocar um Cole Palmer para ser esse ponta pelo lado direito, e aí ter Palmer com Bellingham. E pelo lado esquerdo, você passar a ter o Foden ainda por ali, ou enfim, trazer o Foden para dentro e ter Foden, Bellingham
e eventualmente até um Gordon, que vinha sendo também uma opção bastante pedida, porque daria corredor ao lado esquerdo, mas aí se o Saka estiver na lateral esquerda eu já não vejo tanto sentido pela questão técnica, aí faria mais sentido buscar o Cole Palmer, enfim. Mas essa ideia do... E tudo isso parte da possibilidade, que a gente nem sabe se existe, do Saka ser utilizado na lateral esquerda. É um outro tópico pra gente observar também. E para fechar, um outro ponto importante desse jogo são os ajustes do Murat Yakin, que tem sido extremamente feliz em basicamente tudo que ele faz em termos de escalação até aqui, né? Eu tenho sempre listado, se a gente for lembrar desde a estreia, o Duá foi novidade na escalação, fez gol na estreia. Na segunda rodada ele coloca o Shaqiri como novidade da escalação, ele faz um golaço. Na terceira rodada ele colocou o Rieder, foi importante na marcação ao Kroos, iniciou a jogada com desarme, iniciou a jogada do gol da Suíça. Nas oitavas, ele volta com o Rubem Vargas ao time, golaço e assistência. Então, o Murat Yakin está num torneio muito iluminado do ponto de vista das escolhas táticas e escolhas de escalações que ele faz. Nesse jogo ele tem a volta do Widmer, de suspensão. É natural que o Widmer volte à ala pela direita. Vamos ver qual vai ser a escolha. Contra a Itália, o Ndói foi deslocado para jogar como ala pela direita. O que será que ele vai fazer dessa vez? O Rieder tem sido uma das opções por dentro, o Embolo voltou a ser titular, ele entrou no torneio ainda com dúvidas sobre a questão física, perdeu parte da temporada, o Ndói vai voltar a ser um desses meias à frente dos volantes, o Rubem Vargas pode eventualmente sair do time mesmo depois de ter sido mais desequilibrante das oitavas, então tem algumas possibilidades aí que deixam mais uma vez nas mãos do Murat Yakin uma decisão importante em relação à escalação, e até agora ele tem sido muito feliz em todas as decisões que toma. E para fechar, a gente vai para Holanda e Turquia, o último dos confrontos das quartas de final da Euro. E aí tem algumas questões bem importantes, porque a Turquia vem de uma partida em que ela conseguiu ter a sua melhor exibição defensiva dentro do torneio, com alguns ajustes muito específicos diante da Áustria, e agora ela tem a volta de jogadores importantes, mas ao mesmo tempo a perda de jogadores importantes também, na questão das suspensões. Então, Çalhanoğlu e Akaydin voltam. O Akaydin vinha sendo o principal zagueiro da seleção. O Bardakci foi titular junto com o Demiral na última partida. E o Demiral foi o grande personagem, né? Se a gente pensar nos gols marcados, inclusive. Então, qual vai ser a formação da zaga? O Çalhanoğlu é a principal opção de centro de campo, é o principal passador, o principal organizador, uma peça-chave desse time. Naturalmente ele tende a voltar. Mas em que função? E para completar, a Turquia perdeu Yüksek e perdeu também o Kökçü, ou seja, perdeu os dois meio-campistas do que foi um 5-4-1 contra a Áustria, mas dois jogadores que poderiam, num 4-2-3-1, um poderia ser volante e o outro o 10, com o Çalhanoğlu sendo o outro meio-campista desse trio central. Então assim, a Turquia tem perdas e retornos muito relevantes para qualquer que seja a estratégia do Montella. Então só daí já é um ponto importante para ver quais serão as escolhas táticas da equipe também. Aí, a gente entra exatamente nas opções que passam e que tem a ver com o meio-campo adversário. A Holanda teve diante da Romênia a sua melhor atuação no torneio até aqui, e muito disso passou pela capacidade de Schouten e Reinders receberem e ditarem o ritmo como uma dupla de volantes. O Reinders tem feito um grande torneio, né? O Schouten foi muito importante em passes, quebrando linhas, acionando o Xavi Simons. Eu vou chegar no Xavi Simons já, mas acima de tudo, essa dupla de volantes que tende a direcionar o jogo por parte da Holanda. Qual vai ser o trabalho da Turquia em relação a eles? Porque aí a gente entra nas possibilidades táticas. E aí acaba sendo importante entrar no próximo tópico, que tem a ver com os encaixes da Turquia e que tem a ver com o trabalho do Xavi Simons. O Xavi Simons recebendo nessa faixa mais adiantada do campo em relação aos outros dois volantes foi fundamental e decisivo na partida contra a Romênia. É claro que a Holanda vai tentar extrair disso muito provavelmente, né? O Koeman tem mudado a escalação também de um jogo para o outro, mas muito provavelmente eu imagino que a base do time e do funcionamento seja a do jogo contra a Romênia. Como a Turquia vai se adaptar a isso? A Turquia vai de novo de linha de 5, ela vai usar 3 zagueiros. Na partida passada ela usou contra a Áustria o Ayhan virando um dos zagueiros. Ayhan e Bardakci saíam para perseguições muito longas diante dos pontas da Áustria. Será que isso vai acontecer diante da Holanda também? Mais do que isso. Vai ser uma linha de 5 ou uma linha de 4? Porque o Ayhan, que foi um dos zagueiros, tende a virar um dos volantes nessa partida, até pelo time ter perdido o Yüksek. Então, claro, tem o Ostian que pode entrar, tem o Okay que pode entrar também, enfim, são outras opções de volantes. Mas com a volta do Akaydin, teoricamente, Akaydin, Demiral e Bardakci disputam 2 posições ou podem jogar os 3 caso seja uma linha de 5 na defesa. E aí o Ayhan pode virar um dos volantes, pode jogar ao lado do Çalhanoğlu, por exemplo, formando uma dupla de meio-campistas nessa segunda linha ali, se a ideia for eventualmente um 5-4-1 novamente, que tem o Arda Güler como esse 9, enfim, pode ser um cenário. Qual a vantagem, quais os problemas, as necessidades que isso traz? A questão dos encaixes. A Holanda tem tido
naturalmente, tem um Dumfries que vai atacar muito o corredor, se for mantido na escalação, atacar o corredor direito, e aí a gente começa a entrar nas abordagens sem bola da Turquia. O Kadiolu é um dos destaques do torneio até aqui. Ele joga como lateral, pode jogar como ala. Na verdade, ele pode jogar de tudo, porque é um jogador extremamente versátil. Mas ele é o lateral esquerdo titular da Turquia. Pode virar o ala se for uma linha de 5. A prioridade vai ser o Kadiolu batendo de frente no corredor do Dumfries, ou vai ser ele acompanhando movimentos por dentro do ponta, que foi na última rodada foi o Bergwijn, imagino que seja o Malen, até pelo impacto que ele teve no jogo de novo, porque a gente já viu perseguições muito longas nesses encaixes por parte dos laterais. Pelo lado direito, não tende a ter tanta questão, porque embora seja o lado do Hakpo, que tem sido extremamente decisivo do ponto de vista da Holanda, e por isso esse também é um encaixe fundamental, quem vai bater de frente com o Hakpo é mais natural, porque é um lado que a Holanda não usa um lateral indo ao fundo para gerar eventuais dúvidas. Então por ali, se o Mulder foi escalado como lateral direito, como tem sido, provavelmente o Mulder vai encaixar no Hakpo e vai ser um duelo importante por si só. Agora, pela esquerda da defesa da Turquia, tem essa questão das ultrapassagens do Dumfries, e aí a gente vai precisar ver se vai ser o Kadiolu acompanhando o Dumfries, se vai ser o Kadiolu acompanhando o ponta, seja Bergwijn, seja Malen, enfim, e aí eventualmente sendo trazido para fora de posição, sendo puxado para dentro, porque isso vai exigir mais do meia pela esquerda, se a ideia for, por exemplo, o Kenan Yildiz, que é o ponta pela esquerda do caso da Turquia, ter que acompanhar até o fim o Dumfries pode desgastar muito defensivamente e tirar dele o que ele tem mais a oferecer, que é o trabalho ofensivo, porque a Turquia usou contra a Áustria, por exemplo, o Arda Güler sendo uma espécie de um 9 que com a bola, na verdade, virava uma espécie de 10, enquanto os pontas centralizavam. Então o Yilmaz de um lado, o Yildiz do outro, são jogadores que vão procurar muitas vezes esses movimentos de fora para dentro, enquanto o Arda Güler baixa para virar um organizador a mais. Nesse caso, baixando para jogar próximo do Çalhanoğlu. Uma outra alternativa, eu tô falando de uma eventual linha de 5, que geraria encaixes e seria muito importante para a Turquia, em qualquer cenário vai ser muito importante para a Turquia observar e impedir espaços entre linha de defesa e linha de volantes, porque ali tá o Xavi Simons circulando e ali é onde Schouten e Reinders querem encontrar o Xavi Simons o tempo todo. A Romênia teve muita dificuldade e defendeu muito mal esse setor do campo. Agora, a Turquia sabe disso. Então a Turquia, por isso que eu imagino o Ayhan jogando como volante e talvez até encaixando individualmente no Xavi Simons. Só que aí vai depender de qual vai ser a formação, porque se for um 4-2-3-1, talvez seja mais natural ter o Ayhan mais de olho, vai estar dividido entre Ayhan e o outro volante que jogar, seja o Çalhanoğlu, seja o outro jogador, mas ficar de olho nessa circulação do Xavi Simons por ali. Contra um volante, a Romênia jogava num 4-1-4-1, então nesse espaço entre as linhas de 4, onde só tinha um volante, que era o Marius Marin, o Xavi Simons fez a festa, circulando lateralmente e recebendo a bola sempre achando o ângulo, enquanto Reinders e Schouten trocavam passes laterais e esperavam o ângulo aparecer e encontravam o Xavi Simons. Então me parece importante para a Turquia jogar com dois volantes ali à frente. A não ser que seja um encaixe específico, individual de marcação, que aí a questão de formação, de desenho de linha passa a ser secundário, porque se a referência for individual, já não é mais o espaço, já não é mais a bola, e aí muda a situação. Mas esse trabalho sem bola da Turquia tende a ser fundamental. E não dá para descartar a possibilidade de ser um 4-2-3-1 ainda, e aí empurrar o Çalhanoğlu para jogar como um 10 e colocar dois volantes mesmo à frente da defesa. E aí pode ser o Ayhan e o Özcan, por exemplo. Passar a ter dois volantes de maior presença à frente da defesa, liberar um Çalhanoğlu para virar o 10, e aí Çalhanoğlu e Arda Güler vão ser basicamente dois meias avançados com dois pontas que podem entrar vindo de fora para dentro. No caso, o Kenan Yildiz pela esquerda e o Yilmaz pela direita. Então são desenhos possíveis da Turquia que fazem esse jogo pelos desfalques, pelos jogadores que voltam, pela melhor impressão defensiva que a Turquia deixou contra a Áustria. Acho que esse é um jogo muito interessante e de difícil previsão do ponto de vista de escalação, porque a Turquia tem muitas possibilidades táticas de escolhas e de ajustes e de adaptações ao adversário, e porque a Holanda vem da sua melhor atuação dentro do torneio. Então esse é o jogo menos badalado, provavelmente, das quartas, mas ele tem aspectos muito interessantes taticamente, desde as escalações, além da questão fora de campo, né, que tende a ser uma questão à parte, a batalha das torcidas em relação à ocupação de estádio, a festa fora do campo, ao barulho dentro do campo também. Turquia e Holanda prometem fazer um jogo bem animado nesse sentido também. Acho que eu passei por todos os tópicos que eu tinha separado por aqui. É isso, o espaço está aberto aí para vocês. Um abraço e até a próxima.